Governador, amanhã temos o marco de um ano da enchente de setembro, aquela primeira que assolou especialmente a região alta, Mussum, Roca Salles. E aqui na região, no Vale do Taquari, temos 28 casas permanentes entregues apenas. 3 serão amanhã em Mussum, então vamos totalizar 31. A gente sabe que a incumbência ficou com o governo federal, só que naquelas visitas logo após a enchente, inclusive no município de Mussum, com a presença do vice-presidente, foi prometida a celeridade. Rapidamente seriam resolvidas, casas seriam rapidamente entregues, isso não está acontecendo. Queria saber de que forma o Estado está em contato com o governo federal para de fato cobrar essa agilidade, porque na prática a gente não vê isso acontecendo. Pois é, o atendimento às necessidades de habitação envolve a necessidade de articulação e cooperação entre todos os entes federativos. O que vinha acontecendo até algum tempo atrás é que o Programa Federal de Habitação, Minha Casa Minha Vida, ele estabelecia uma relação direta com os municípios. E os municípios que tinham que preparar terreno, levantar dados, muitas prefeituras assoladas na dificuldade, na precariedade das suas estruturas em função, inclusive da calamidade, com dificuldades para fazer um atendimento mais célere de todas as exigências desse programa. A gente começou a perceber essa dificuldade dos municípios e o governo do estado começou a entrar com mais força justamente a partir das enchentes lá de setembro do ano passado. Havia uma perspectiva de que a gente teria essas unidades viabilizadas pelo Minha Casa Minha Vida. Isso começou a demorar um pouco mais e eu determinei a nossa equipe que então o governo do estado entrasse no jogo para fazer algumas ações. E a gente está entregando essas ações aqui hoje. Primeiro, viabilizar essas unidades temporárias. Já que tem alguma burocracia, sempre vai ter, não dá para sair no dia seguinte da intercorrência, da calamidade, construindo casa, tem que identificar terreno, se for o caso desapropriar, preparar terreno, contratar, enfim, para construir isso leva alguns meses. Então eu determinei que o Estado comprasse esses módulos que são temporários, mas bem estruturados, módulos de concreto, quase como uma casa definitiva, mas num tamanho menor, porque são transportáveis num caminhão, para que a gente possa acolher as famílias com dignidade. Então a gente já vinha estruturando essa compra antes da enchente de maio, a gente conseguiu concluir isso e determinar a preparação desses módulos logo em seguida e estamos entregando aqui esses módulos temporários. A gente acompanha também buscando ajudar tecnicamente. Então, qual é a dificuldade? Então, mandei a nossa equipe destrinchar quais são os pontos que geram de dificuldades, onde é que está residindo o maior empecilho. Os laudos, tem que fazer laudos das casas que foram perdidas, tem que inserir no sistema, o terreno tem que ser preparado. Enfim, onde estiverem os problemas, às vezes essas dificuldades elas acabam engargalando a construção. Inclusive, uma das medidas que o Estado adotou foi nós contratamos por ata de registro de preço 2.500 unidades definitivas, casas de módulos de concreto de cerca de 50 metros quadrados para construir em maneira definitiva. Mas ainda esbarra na dificuldade de preparação de terrenos. Então estou determinando também que o Estado faça as contratações de preparação de terrenos para os municípios que têm maior dificuldade. A gente está buscando superar essas dificuldades para entregar habitação segura e principalmente habitação definitiva para a população. Como disse, agora a gente está ajudando aqui, desapropriando Cruzeiro do Sul, Arroio do Meio, Roca Salles, terrenos para construção de moradias definitivas, Mussum também, estamos ajudando na desapropriação. Feita a desapropriação, estamos ajudando a fazer preparação dos terrenos, estamos ajudando também no plano diretor para diagnosticar junto à Univates as áreas de risco que não podem ser ocupadas. Então tem medidas andando, leva um pouco mais de tempo do que nós gostaríamos, por isso que a gente insistiu em fazer os módulos temporários para que as pessoas não fiquem por longos meses a fio em ginásios, compartilhando banheiro, compartilhando uma cozinha, sem estruturas, num espaço aberto, sem mínimo de dignidade e conforto para elas. Né? Governador, o senhor vem falando já sobre esse processo de desapropriação, de buscar os terrenos. Agora o senhor exemplificou também o passo a passo, mas evita falar de prazos, de datas. A gente pode esperar já as primeiras casas permanentes do governo do estado ainda esse ano, e se não, quando? Se já trabalhar nesse prazo aí. Bom, tem alguns municípios que já estão terminando a preparação de terreno. Santa Teresa, Encantado, Estrela também já estão terminando preparação de terreno. Mussum também está terminando preparação de terreno. Com isso, a gente dispara o início da construção das casas. Tá? E com a construção das casas é o tempo de construir, que é de 4 a 6 meses. Então, até o final do ano, devemos estar com elas bem adiantadas. Essa é a expectativa. Não sei se ainda concluídas para entregar, mas elas vão estar em condição bem adiantada. Essas do Estado. Eu não tenho controle sobre aquelas que vêm pelo programa federal. Mas quantas Mas casas a gente está falando aqui que já estão nessas no estágio? unidades, quantas?
cerca de 200, inclusive em Cruzeiro do Sul, a gente tem a expectativa de estar em fase adiantada até o final do ano. Mas a gente tem contratos já encaminhados também para pelo menos mais 400 casas e, além disso, o contrato total é de 2.500 unidades que o Estado já contratou, só que o ponto é a preparação de terreno. Tendo o terreno preparado, a gente dispara a construção das casas. Governador, eu ia perguntar sobre Cruzeiro do Sul, porque tem uma demanda muito grande aqui na cidade. A gente tem um número de 1.200 casas que foram praticamente destruídas. O governo entrega hoje 28. De que forma o governo do estado, a partir de agora, pode encaminhar a construção de mais moradias ou temporárias ou também definitivas para essa população? Bom, nesse terreno que a gente está fazendo a desapropriação agora, são quantas unidades que a gente tem a capacidade de instalar lá? 200, 220. Pelo menos 220 nesses terrenos que a gente está desapropriando o governo do estado. E aí a gente encaminha a preparação do terreno e a construção dessas unidades. E a gente vai ao lado do município identificando, né, espaços disponíveis, outros terrenos que possam ser viabilizados, para viabilizar ou pela construção pelo governo do estado dentro das nossas atas, ou encaminhar através do programa federal. Então o governo do estado não tem assim não tem uma preocupação como governador de ser o protagonista na construção das moradias. O que a gente está fazendo é porque quando a gente vê dificuldades às vezes na construção do programa federal, a gente está disparando ao nosso modelo, né, até porque traz uma expertise para o governo do estado. O governo do estado não construía moradias até os governos anteriores aos meus. O meu governo começou a fazer construção direta de moradia pelo governo do estado e a gente também está aprendendo a fazer esse processo todo como máquina pública e vai deixar um legado de aprendizado para o governo do estado. E a gente entende que vai conseguir entregar até antes das moradias que são federais, mas não é uma competição sobre quem entrega primeiro, é sobre entregar logo para as famílias. A gente vai também cobrar, demandar e buscar ajudar o governo federal a superar os desafios que tenha para poder entregar as casas que se comprometeu. Governador, tem uma dúvida em relação o Rio Taquari teve o seu nível reduzido, a comporta da barragem Eclusa em Bom Retiro do Sul, elas foram abertas e dentre as coisas que apareceram a balsa, que veio lá da região alta, alguns veículos, ônibus, carro, enfim, coisas que não pertencem de fato ao leito do Rio Taquari. E a gente foi atrás dos prefeitos e eles disseram que, olha, a gente não tem verba, recurso para fazer a remoção desses dejetos que apareceram no rio. O governo do estado tem alguma ação para fazer essa limpeza, retirada especialmente destes veículos, balsas que apareceram por aí? Sim, nós disponibilizamos um recurso agora de até 300 milhões de reais para os municípios. Então demandamos, abrimos o edital, até o dia 27 de setembro está aberto para que os municípios apresentem os seus projetos das demandas para desassoreamento e limpeza de rios. E estamos permanentemente abertos, inclusive temos um outro edital que é para todo e qualquer projeto ligado à calamidade para os municípios e à emergência. Ou seja, se tem algum tipo de necessidade que o município tenha de recursos que não está contemplado nos programas que já estão abertos pelo governo do estado, a gente abriu um edital bem amplo, na verdade. Se o município precisa fazer a construção de algum equipamento, de alguma estrutura que não está contemplada nas moradias, nas pontes, enfim, se o município precisa pavimentar uma estrada que seja fundamental para fazer o acesso a alguma localidade que ficou isolada, enfim, o que ele tiver necessidade, inclusive de despesas para limpezas de áreas que ficaram afetadas, a gente está com esse edital para que os municípios nos apresentem os projetos e a gente vai ajudar. O governo do estado está buscando todos esses projetos dos municípios para dar suporte para limpeza, para restabelecimento de serviços, para reconstrução do que for necessário.